Eu não consigo mensurar o movimento de Deus para tirar alguém da Irlanda, primeiro mundo, pegar seus 5 filhos e morar na África, na Amazonas. Só por uma coisa, para ser uma carta viva, escrita pelo Senhor, para trazer salvação e remissão para nós. Você não tem noção, eu não tenho, de quanto homens e mulheres deram a sua vida, vieram de longe, em condições difíceis, enfrentando o mar, tempestade, literalmente, para aportarem aqui na nossa nação e nos lembrar que nós somos o povo de Deus, remido pelo sangue de Jesus, para que nós pudéssemos, aqui como nação brasileira, experimentar como é importante a nação cujo Senhor governa todas as coisas. E eu quero que você tenha noção disso. Eu sou a nação de Deus. Eu sou a terra habitada pelo Senhor. E Ele está escrevendo uma história, uma carta, para que o mundo possa ler em nós. Ruth, come here, please. Ela vai traduzir para nós o momento que ela está vivendo, traduzir para nós um pouco da história, da vivência dela. Som, tá baixo esse. Tá bom. E a Lavínia? Quem conhece a Lavínia? Não, tem muita gente que conhece a Lavínia. Ela é aquela namorada que chorou, enviou o amor da vida dela para a Irlanda, para a Escócia, aliás, desculpa. E ele está voltando. Uhul! Ele está voltando! Vamos lá, queremos escutar. Hello, everyone. Hello. It's lovely to be here. And I thought I was going to be quite brave coming up here today. Ela disse que é muito bom estar aqui e que ela está se sentindo muito corajosa por estar aqui hoje. But after being here this morning and hearing me praise God in Portuguese that I've not heard for so long was really moving, and now I'm not sure I can talk anymore. Ela disse que depois de escutar a gente louvando em português e adorando ao Senhor, ela não tem tanta certeza se ela está tão confiante para falar, porque ela achou muito bonito. Yeah. It's been 43 years since I left Brazil when I was 10. São 43 anos desde que ela veio ao Brasil da última vez. Yeah. So it's really, really lovely to be coming back to Brazil, having left a Brazilian pastor and his wife who sent me off, and Mateus who took me to the bus. Ela falou que é muito bom ela tá de volta aqui no Brasil, depois, porque lá na Escócia, onde ela tá morando, tem um pastor e a esposa dele, que são brasileiros, que enviaram ela para cá também. And connecting me to Karen and Marcelo and Jojo and Lavinia, being able to stay here and then come and share with you guys today. Que conectaram ela, a mim, ao Mateus, que é meu namorado, a Karen, ao Marcelo e a Juju. Yes, God has been so good and just going before me and connecting all these things like a jigsaw puzzle. Deus tem sido muito bom por conectar tantas pessoas, tantos propósitos, como se fosse um quebra-cabeça mesmo. First, before I give my story, I just want to send our love and our greetings and our blessings from your brothers and sisters in Perth Baptist Church. So we send them to you today. Antes de eu começar a dar o meu testemunho, eu queria
enviar para vocês todas as bênçãos e o carinho e o amor e a gratidão da nossa igreja batista de Perth, que é a cidade que o Mateus está. And we've had the pleasure of having Mateus and Pedro. E eu tive o prazer de ter o Mateus e o Pedro. And like our pastor said this morning, they were receiving prayer for leaving to come back home. Como o nosso pastor falou, eles estão recebendo orações para vir embora. Those boys have been an absolute delight. They are a real testimony to the church, to their parents, to the youth pastors. Esses meninos, eles têm sido uma verdadeira bênção, uma verdadeira luz para a gente, e eles têm gerado muito testemunho para nossa igreja. Yes, they have worked so hard and humbly served in the church, and internationally they took a trip. And they have blessed every single person that they have come in contact with, and we have been so thankful for them, and we're actually quite sad to give them up. Ela disse que eles, assim, internacionalmente fizeram uma viagem grande, assim, e que eles têm gerado, como ela disse, têm gerado muito testemunho. E que é uma grande tristeza para eles terem que voltar, porque foi muito bom, ela foi muito abençoada pelo tempo que eles estiveram lá. Yeah. But my story, my parents were missionaries in the Amazon. A minha história, meus pais eles eram indo para minha história, os meus pais eles eram missionários na Amazônia. With my 3 sisters, my brother was born after Brazil, but with my 3 sisters. Eu estava aqui com as minhas 3 irmãs. O meu irmão mais novo ele nasceu depois da Amazônia. And we lived up the Rio Negro and up the Rio Solimões. A gente vivia acima do Rio Negro e do Rio Solimões. So yes, that was 10 years ago, and this is my first time since leaving, and any member of my family returning today. Isso foi há alguns anos muitos anos atrás, e eu sou o primeiro membro da minha família a retornar para o Brasil. Yes, my parents served 10 years there before returning to Ireland. Os meus pais, eles serviram 10 anos antes de retornar para a Irlanda. And we were very, very deep in the Amazon jungle. It was just a clearance, so very deep into the Amazon jungle. A gente estava bem dentro da floresta amazônica, assim, no meio da floresta, no meio do nada. So my story as how I've got to today was when I was 6 years old. A minha história que eu vou trazer hoje é de quando eu tinha 6 anos de idade. I was out on the veranda of our house in the middle of the jungle. You are where? Veranda, porch. Oh, porch. Okay. So. Ela estava na varanda da casa dela. Dentro da floresta amazônica. I was 6. Quando ela tinha 6 anos. Yes, and it was very dark night. My father had gone on ahead to the church where he was a pastor. Era uma noite bem escura e meu pai tinha ido para a igreja onde ele era pastor. And you could only just hear the jungle noise, and I heard God calling my name as if you're speaking to me. He called my name through. E eu conseguia ouvir só os barulhos da floresta e eu conseguia escutar Deus chamando meu nome. Yes, and I knew who that was at 6 years old, who was calling my name. E assim, eu tinha 6 anos de idade e ele estava chamando meu nome. Yes, and until recently my father passed away 4 months ago. E recentemente meu pai passou, tem alguns meses. Yes, and we find meu pai morreu. Yes, we find my father's diaries. Before what? My father's diary. Depois ela pegou o diário do pai dela. And my sister, who was 7, had come out, and she led me to the Lord. E a minha irmã, que ela é um pouco mais velha que eu, ela me chamou para conversar sobre, assim, conversar sobre esse chamado de Deus. Yes, and then my mom prayed with us. E a minha mãe orou com a gente. And my dad had wrote in his diaries, as a pastor, he
he changed the way he thought about children understanding the gospel. E meu pai falou no diário sobre como ele mudou o pensamento dele sobre a relação das crianças com o evangelho. Yes, that children are able to understand what it means to invite Jesus into their heart and serve. E que as crianças elas têm a capacidade de entender no coração delas quem é Jesus e conseguem servir a Ele. I left the jungle at 10 years old, moved to Ireland for further education. E eu saí da Amazônia quando eu tinha 10 anos e voltei para a Irlanda para estudar. But when I gave my life to Jesus at 6 years old, God placed a burden in my heart. E quando eu dei a minha vida para o Senhor aos 6 anos de idade, Ele colocou what He put in your heart? A burden. Burden. Ele colocou um fardo no meu coração. Yes. To return one day as a nurse. Para retornar um dia como uma enfermeira. Era um chamado no meu coração. Para retornar um dia como uma enfermeira. To reach the unreached and provide the health care that I saw as a very young age in the jungle. Para alcançar aqueles que são inalcançáveis e para levar um cuidado para aqueles que estão lá no meio da floresta. And that is why groups that your church send to those areas are so important, because I received that care. E é por isso que esses grupos que são enviados para a Amazônia, eles são tão importantes, porque eu recebi esse cuidado. Yes. Yes. So I went into nursing. Então eu fui para enfermagem. And to get from that point to the point I am today, there was a lot of highs and lows in life. E para sair do ponto que eu estava para chegar aonde eu estou hoje, foram um monte de altos e baixos na vida. But I learned what it meant to have patient endurance. Mas eu aprendi o que é ter paciência e perseverança. It developed a deeper trust in God's faithfulness to me. E desenvolver uma confiança mais profunda no que Deus tinha prometido a fazer na minha vida. And I am a dermatology nurse. Então eu sou uma enfermeira de dermatologia. Yes, and when I was a student nurse, dermatology was my worst placement. I didn't like it. E quando eu era uma estudante de enfermagem, a dermatologia era um lugar que eu não gostava de estar. Era o pior para mim. Yes, but when I was 13, I remembered going to a meeting with my parents about leprosy. Meeting. A service. Okay. About leprosy. E ela lembra, mas assim, ela lembra de quando ela tinha 13 anos e ela foi para um culto na igreja. And when I was 13, I was so upset about how people with leprosy were rejected from society. E ela lembra que quando ela tinha 13 anos, ela ficava muito inconformada com como as pessoas que tinham lepra, elas eram separadas, excluídas da sociedade. And we had people with leprosy in our church in the jungle. E nós tínhamos pessoas com lepra na nossa igreja na floresta. So dermatology was my placement I did not like, but 15 years later I became a dermatology nurse. Mas a dermatologia então era um lugar que eu não gostava de estar, mas alguns anos depois foi o lugar que eu decidi que eu ia trabalhar. And last year I went to India and worked for 2 weeks at a leprosy mission hospital. Last year? Leprosy. Last year, did you? Yes. Ano passado ela foi para a Índia e ela trabalhou numa missão para cuidar das pessoas com lepra. And after that trip, I asked God to give me another opportunity to serve. E depois dessa viagem eu pedi a Deus uma outra oportunidade para conseguir servir.
Unfortunately, in September, my father was diagnosed with terminal cancer. E infelizmente, ano passado, meu pai ele foi diagnosticado com câncer terminal. And in January, I had to leave my job and go home to my family to look after my dad for 4 months. Então eu tive que sair da minha cidade, deixar o meu trabalho e voltar para a Irlanda para cuidar do meu pai que estava doente por 4 meses. And while I was there, I went out one evening in 4 months. That was the only evening I went out. And it was to the Operation Mobilization launch of their boat for Brazil. Ela falou que ela saiu, durante esses 4 meses, ela saiu uma única tarde, que ela foi para uma operação onde ela encontrou essas pessoas que estavam mobilizando profissionais para vir no barco para a Amazônia. Yes. And while I was at that meeting, somebody had approached me about serving on the Amazon, the lower basin down in Pará, as a nurse. E quando ela foi nessa mobilização, ela encontrou a pessoa que chamou ela para servir aqui no Brasil, para ir para o Pará e para a Amazônia como uma enfermeira. Yes. And it was very special because I was able to tell my father before he died that I was returning to the Amazon. Isso foi muito especial porque eu pude falar para o meu pai antes dele morrer que eu iria voltar para o Brasil e que eu iria para a Amazônia. Yes, yeah. So the special thing is about this is that of all times I have a Brazilian pastor at this moment in time who then set me up with the family here and you guys here, and it's very special because it's God's gifts to me. E acho que a coisa mais especial disso tudo também é que durante todo esse tempo, eu tive um pastor brasileiro que organizou tudo para que eu encontrasse uma família aqui também e para que eu conseguisse retornar para o Brasil. Isso é um dos presentes que Deus tem me dado. Yes. And when my father passed away at 87, quando meu pai morreu aos 87 anos, his eyes were firmly fixed on Jesus through his whole life and through the suffering of his final months. Eu consigo dizer que toda a vida dele, ele teve os seus olhos fixados em Jesus, desde toda, assim, por toda a vida dele até os momentos finais de vida. Yes. And it made me think, God willing, what do I want to be? And be able to say that I have done 87. Wait, can you say it again? It made me think or reflect on what I wanted to be and be able to say about me at 87. E isso fez ela pensar e refletir em tudo que ele viveu até os 87 anos. Yes, I want to be able to be at 87 years old and say that my life was given in service to God and aligned with what He called me to be. E ela quer chegar até os 87 anos sabendo que ela fez tudo, como pai dela, ela fez tudo aquilo que Deus tinha preparado e planejado para ela, que ela fez tudo possível para entregar o chamado dela para Jesus. Yes. So Eder, our Brazilian pastor, came to visit my dad before he passed away in Ireland. Eder, o nosso pastor brasileiro, ele foi visitar meu pai antes de morrer lá na Irlanda. They were able to pray with him in Portuguese. E eles conseguiram orar com ele em português. So this year is a very special year for me to return to the Amazon because of that and all the Brazilian people that God has connected me with in order for me to come here and serve. Então esse ano é um ano muito especial para mim
tanto porque por causa dessa história do pai dela, tanto porque Deus conectou ela com muitas pessoas aqui do Brasil, muitos brasileiros. Yeah, that's kind of how I've got here. E isso é o que ela queria compartilhar, esse testemunho dela sobre a conexão dela com o Brasil. E eu, tendo passado esses dias com ela, eu consigo dizer que ela tem um coração muito cheio para compartilhar. Então, eu queria encorajar vocês a conversar com ela, a olhar para o coração dela, olhar nos olhos dela e conseguir enxergar essa virtude que ela tem para compartilhar. Yes, God placed that burden at 6 years old, and it starts the passion in your heart, and it's never left me for 43 years, and I've come here today and be able to share it with Brazilian people. Deus colocou isso no meu coração e desde os meus 10 anos, desde os meus 6 anos e 43 anos se passaram, agora eu consigo estar aqui de novo e mostrar tudo isso para vocês. Muito obrigada. I have a special... Tá tudo certo? Conectou? I have a special surprise for you. Look. Rede, internet, link. Vai dar. Hey, hey. Hi, Oh no. Hi, Ruth. Fala com ele, fala com ele. Hi. Fala com ele. Oh, hi. I'm just too upset now. Oh, thank you. Oh, and okay. Oh, hi. And there's Mateus and Pedro as well. Mateus e Pedro. Hello. Well, Eder knows how much I do not like standing on stage. Lavinia, can you interpret that? Eder knows how much I hate standing on stage. Thank you so much, family, for sending Ruth today. Special time for us. God bless. Eder, I love you. Family, I love you. Olha lá os nossos meninos. Fala aí, Eder. Well, I just say that that's my mum and 2 of my sisters. Pergunta sua mãe. Ask your mommy, tell anything for us. Mummy, the lady's asking if you want to say anything to the Brazilian people. Absolutely overwhelmed. Absolutely. My heart has belonged to Brazil. Ela falou que o coração dela pertence ao Brasil. Absolutely. Completamente. Completamente. Thank you so much. Thank you. Thank you guys for coming on. Yes, thank you. And safe travels, Mateus and Pedro. Mateus, Pedro, manda um abraço para tia Lana. Oh. Bye bye. Hold on, guys. Yeah. To use from Ireland to sing in Portuguese. Yeah. Oh yes. Come on, Ruth. Yes. Yeah. Don't let us down now. I'm not singing in Portuguese, but my sister will. Esther. You're going to have to turn it. Now the church is going to sing in Portuguese. A irmã dela. Here with the Dante Margaret. Fala. A irmã dela, ela consegue cantar em português. Por Ela favor, quer please sing cantar for uma música us pra in gente. Portuguese. Please. Okay. Sing. Okay. De madrugada, ainda escuro, esta buscava face
madrugada, ainda escuro, esta buscava fazendo o Senhor. Aleluia. Senhor, 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 Pai de mim. resolve meus problemas. Senhor, Senhor. My sister knows it's reversed to Uau! Ó, gente, você sabe por que o pastor... Vocês conhecem muito bem o pastor Éder, né? Nossos amigos. Faz parte do dos primórdios que foram para o Reino Unido. Daniel, fecha aí para nós o microfone deles. Thank you so much. Thank you so much. Eu tô só reportando o que o Boca mandou. Queridos, ô Éder, eu quero dar um testemunho sobre o Éder. O Éder é aquele que está sempre por aqui. E sabe por que o Éder chora? Porque ele permanece. Ali tem choro de alegria. Irmão, nós alcançamos a Britânia. Não são os brasileiros que estão aí, são os britânicos. A sua casa foi muito eficaz nesse projeto. Vocês não desistiram, vocês prosseguiram. Irmão, eu me sinto totalmente honrada e representada por você. Eu não pude ficar, mas você creu, aceitou o desafio, dominou essa língua, dominou o entendimento sobre o nosso povo aí, e você tem conseguido aquilo que a gente sonha, e nós vamos continuar. Né, meninos? Ah lá o Pedrão. Deve ter comido tanto fish and chips e batata, né, Pedro? Beijo, amo. Não, é porque eu e você somos amantes da comida boa. E aí é muito bom. Que isso? Não tem nada disso. Ó. Olha só, Lana. Oi. Os meninos querem levar você ali na rua para mostrar uma festinha de despedida aqui. Ah, pô. Foi o nosso último filho aqui da esposa, na terra. Mas só mostrando para vocês, parte da família de vocês. Não é só nossa família, não. Mas eles estão aqui, ó. Eles nem sabem o programa. Uau, isso é muito grande pra lá. Ei, Pedrão, você ganhou essa festa, hein, por mim. Bênção demais, churrascão. Pessoal aqui, nossa família, a família de vocês. Amém, amém. Bom retorno, Deus abençoe vocês. Os pais do Pedro estão aí, não estão? Cadê, pai, fica em mãe? pé, pai, mãe, fica em pé. Vamos aplaudir essa família? Eita! Uhul! Nossa, que mulher linda! Que homem! Saudade da mamãe, né? Eu sei. Mais linda de todas, não tem como. Obrigado, gente. Vocês enriqueceram muito a nossa manhã aqui, viu? Olha como Deus é craque na agenda. Nós não pensamos nisso. E Deus pensou para nós, né? Maravilhoso. Um beijão, Beijo. gente. Te espero. Vocês, viu? Tá aí? Cadê? O pai e a mãe. Tá aqui, por favor, fique em pé, fique em pé. Pai, os pais. Olha aqui, outra salva de palmas para os pais do Mateus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Como parte desse tempo também de adoração, eu quero te convidar a você orar, porque a Bíblia diz que nossas ofertas devem ser frutos de consciência e de alegria, nada por lei, mas por alegria, por liberdade. Porque eu quero te dizer, vocês têm nos assistido, né? Quando eu digo vocês nos assistindo, porque tem um conselho que pensa as coisas dessa igreja aqui. E eles buscam unidade para saber onde investir, como agir, como direcionar bem as ofertas e os dízimos que chegam aqui. Então, eu vou te pedir para você
Lê aquela frase lá, compromisso de família. Compromisso de família. Responsabilidade de... E nós vamos hoje celebrar a ceia, que é a maior expressão de repartir que nós já vivenciamos como povo de Deus. Amém? Então vamos fazer o seu pix, nós vamos louvar o Senhor. Cadê o menino do violino, gente? Ele foi embora? Isaac! Isaac! Sabe por quê? Eu quero que a gente seja... Eu falei... Hoje eu falei mesmo, Senhor, eu queria tanto encontrar o Isaac. Porque os dons e as habilidades do Senhor são manifestados e a gente vai entrando naquele lugar que Deus gosta que a gente fica, na presença dEle. Um traz cântico, outro traz palavra, outro traz exortação. Amém? E eu quero que você faça essa oração de olho fechado. O que Deus está te pedindo hoje? Escutando o Isaac ministrar no nosso coração. Eu lavei. Cadê a mamãe dele? Não sei se pode, né? Pode? Pode? Eu lavei, tá? Tudo eu lavo, Deus me quer. Senhor, te agradecemos porque o Senhor tem provisionado a nossa vida, o Senhor tem provisionado essa obra e certamente, Senhor, isso agrada o teu coração. Quero te louvar, Jesus, porque o Senhor tem colocado esse rebanho debaixo de um conselho de homens honestos na fé. Não negocia os valores. Compreende o favor do Senhor na vida de cada um deles. E eu quero orar te agradecendo pela vida do nosso conselho. Efetua na vida de cada um deles as tuas promessas. Que nunca falte pão na mão deles para eles semear e repartir. Que nunca falte na vida deles direção para nos conduzir em segurança. Em nome de Jesus. Nós queremos declarar toda a honra,
toda a glória seja dada ao seu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. O poder ao Rei. Amém. A agenda do Senhor hoje para nós, a gente começou a descobrir ela ontem à tarde e tem sido uma riqueza de detalhes. O conselho nos designou eu, Paulo Neto, meu filho, para a gente repartir a ceia com vocês, palavras de vida eterna, mas dentro de uma perspectiva que eu não pensei, testemunho de gerações. A palavra de Deus diz, quando Pedro escreve a Gai, quanta alegria ele sentia por ver os filhos dele andando na verdade. Quanta alegria eu sinto de ver meus filhos andando na verdade. Quanta alegria a mãe da Ruth sentiu hoje de ver a filha dela andando na verdade. Fazendo escolhas para continuar aquilo que o coração dos pais sempre desejaram. Ver os seus filhos gratos, convictos do amor do Senhor, continuando a fazer a obra do Senhor, onde quer que cada um de nós pudesse estar. Meus irmãos, não estou dizendo que eu e você, ou qualquer um de nós nessa manhã, precisa se tornar um missionário na Amazônia. Mas eu quero te dar uma palavra. Para que o mundo veja as tuas obras e saiba quem é o teu Deus. É um mandamento para todos que estão assentados aqui. Seu vizinho precisa te ver. Sua família precisa te ver. Aonde você está precisa te ver. Ver o quê? As tuas obras no Senhor. Para que eles possam perguntar quem é o seu Deus. E isso fica fácil, porque você vai dizer para ele o que você tem aprendido de Deus. Especialmente que Ele é o nosso Redentor, amém? Então eu e o Paulo Neto, eu quero dar um pequeno testemunho, breve, porque a gente vai celebrar a ceia agora mesmo. Quando o Paulo Neto nasceu, o Paulo Júnior pegou o Paulo Neto no colo e foi para o nosso quarto, na maternidade, e disse que esse será o único filho varão dessa casa. E aí eu confesso, falei, gente, mas que é isso? Como é que ele sabe disso? Sabe por que ele sabe disso? E soube naquele tempo? Porque Deus não nos deixa confundido a respeito da vontade dele. Ele falou com a Ruth quando ela tinha 6 anos. E ela ouviu. Deus fala de um jeito que a gente ouve. Aí cabe a você e a mim fazer uma escolha de submeter ou de se rebelar. Então Paulo Júnior me anunciou que seria o meu único filho varão. E eu confesso que eu fiquei até meio assim chateado, porque eu pensava assim, eu quero um time de futebol lá em casa. E logo eu pude entender então que o Senhor nos daria a conhecer tudo a respeito do Paulo Neto, como Deus pensava. Porque Deus tem uma história para cada um de nós. A sua digital comunica para você a sua singularidade para Deus. Deus nos trata na nossa singularidade, pelo nome. Ele não vai tratar você, quando chegar lá no céu, você fazia parte daquela família, daquele movimento. Não, ele vai falar assim, Lana, bem-vindo à sua casa. É assim que eu creio e é assim que a palavra de Deus descreve. Então, meu filho, está com você aqui hoje. Não que você seja perfeito, e nem eu quero usar das palavras de Paulo. Não que nós sejamos perfeitos, mas nós somos uma família que determinamos no mundo espiritual. Se você não percebe isso, o reino das trevas continua desejando roubar os nossos filhos. E nós acordamos, eu e o Paulo Júnior, que nós
serviríamos o Senhor com todos os nossos filhos. E a gente tem podido ver isso. Talvez amanhã a gente vai ter que ajudar um outro, como a gente faz na nossa dinâmica, né, Neta? A gente senta, a gente acabou de ter agora essa mesa, porque hoje estão todos espalhados. A gente senta como família. A gente exerce o conselho em favor um dos outros. A gente declara as virtudes, mas também exorta os problemas. E isso tem nos salvado. Isso tem sido a mesa na minha vida, no meu casamento, na minha maternidade. Tem sido o lugar onde eu sou salva, redimida e os meus filhos também. Mãe e pai, não se canse de colocar a mesa para os seus filhos. Não se canse de chamar para sua casa os amigos dos seus filhos. Porque a gente tem visto muitos que foram salvos nessa mesa, né, filho? Não é isso, filho? É isso mesmo. Glória a Deus. Privilégio, né? Graça e paz, igreja. Privilégio. Essa agenda aqui maravilhosa, que mudou várias vezes, né? Essa agenda aqui foi realmente preparada por Deus. E uma alegria a gente estar aqui nessa manhã, desfrutando desse ambiente, desse banquete preparado pelo nosso Pai. A palavra diz que a gente deve se alegrar e por isso, né? Por entender que estamos na casa do nosso Pai, com a nossa família. Eu tenho falado muito sobre isso, sobre esse propósito de Deus de formar uma família, né? A gente hoje vê no mundo aí essa loucura atrás de encontrar o propósito. As pessoas chegam em mim e eu preciso entender qual que é o meu propósito, qual que é o meu propósito. Gente, deixa eu falar. Deus tem um propósito só. Formar uma família. O povo está querendo encontrar outro propósito porque tem preguiça de família. Aí por isso que fica uma loucura comprando curso de tudo quanto é jeito, para tudo quanto é canto, tentando conhecer o seu propósito. Mas eu vou te falar, o propósito de Deus é um só. Formar uma família. E se aquilo que você está fazendo, o lugar onde você está, o negócio que você está desenvolvendo, as empresas que você está construindo, o patrimônio que você está estabelecendo, se isso não estiver cumprindo, formando, servindo a família, eu posso te garantir, isso não é propósito. É muito simples a gente entender isso. Se tudo que você tem feito, acumulado, gerado, não está trazendo mais pessoas, gerando mais vida, isso não é propósito. É fácil a gente discernir. É muito fácil. Porque no final do dia é isso que importa. É se a mesa está cheia, se as cadeiras estão ocupadas, você está sentindo o cheiro do seu irmão, você está reconhecendo o aperto do abraço. E é isso aqui, ó. Isso aqui é uma oportunidade de a gente desfrutar desse ambiente. Com todo o desconforto que é, com os barulhos, com o aperto, mas isso é a alegria de estar em família. Depois que a gente volta da África, a gente fica até constrangido, porque assim, né, para quem esteve lá, domingo que vem a gente vai preparar um tempo especial para testemunhar. Eu já vi alguns roxinhos aqui que estavam lá com a gente, mas a gente vai ficando enjoado demais. Alma farta, pisando em favos de mel. A gente vai ficando enjoado demais para estar em família. Vai colocando, né, exigências demais no cardápio. Ah, eu não vou lá hoje porque hoje o cardápio não me agrada. Ah, eu não vou lá hoje porque quem que vai cozinhar, quem que vai servir é o meu irmão fulano de tal. Misericórdia de nós, né? Misericórdia de nós. Mas é uma alegria estar aqui vivendo, sendo parte dessa agenda que Deus preparou. Amém. E dentro do que a gente entendeu para toda a primeira semana do mês, é celebrarmos juntos a ceia. Talvez um dos textos mais ensinados sobre esse momento está lá em 1 Coríntios, né? E Paulo Neto vai ler para nós depois. Mas sabe o que eu entendo, família? Que a Santa Ceia nos convida, para mim, isso é para mim. A Santa Ceia, a forma como Jesus descreveu aquele momento, representa para mim, com certeza, 3 convites. Absolutamente, para mim, 3 convites. O primeiro convite que a Santa Ceia me leva é para que eu traga na minha memória, porque é exatamente por isso que a ceia foi instituída. Fazei memória de mim.
Eu entro nesse momento de reflexão, porque eu aceitei esse convite. A questão é se eu tenho perseverado nesse convite, de fazer memória de Jesus em tudo aquilo que eu sou, faço e represento. Meu irmão, é esse primeiro convite para essa manhã que eu quero traduzir para você. Você tem feito memórias para as pessoas que se amam? Você tem criado oportunidade de gerar memória para as pessoas que se amam, para dizer exatamente para elas que elas estão livres de você, que elas não devem nada para vocês, a não ser o amor. O apóstolo Paulo nos ensinou muito sobre isso. O apóstolo Paulo teve a ousadia de dizer assim: eu me fiz livre de vocês para poder amar. Então, nessa manhã, eu quero trazer à minha memória aquilo que Jesus fez naquela noite. Também eu me lembro, e faço isso, que de uma outra coisa que esse contexto da Santa Ceia me traz, é um convite muito sério para me olhar para dentro de mim. Não é muito fácil olhar para o outro. E isso a gente faz de forma tão natural. E às vezes a gente desobedece o Senhor e julga. A ninguém julgai segundo a carne. Provavelmente a Santa Ceia tivesse sido posta aqui por Jesus, porque foi Ele que montou a Santa Ceia. Você não ia ficar contente de ver o Judas sentado do lado de Jesus. Você seria pronta para julgar. Ele não. A gente sabe que ele te roubou. A gente sabe que ele não é isso. Mas foi para essa hora que Jesus colocou todos esses elementos. Sabe para quê? Para comunicar para mim e para você. Quando é sobre aquilo que eu faço, não posso fazer nada para sentar nessa mesa. Sabe por quê? É de graça. Graça quer dizer um favor que eu não mereço. Fiz nada para merecer isso. Muito pelo contrário. Até os meus 26 anos de idade eu fui rebelde contra essa mesa. Eu dizia para quem andava comigo que eu não acreditava no Evangelho e nem na igreja que meus pais praticavam. Porque eu também ouvia lá, como eu vejo aqui, homens que se dizem ser de Deus e traindo uns aos outros, julgando uns aos outros, comprometendo a vida do outro. Mas foi para essa hora que Jesus garantiu o traidor. De sorte que eu, examinando a mim mesmo e reconhecendo as minhas fraquezas, eu faço o que o apóstolo Paulo disse para a gente fazer. Esmurro a minha carne diariamente. Luto contra espinhos na minha carne diariamente, para que eu não seja a traidora. É sobre isso, meu. Quando o Senhor nos convida, através de Jesus, a examinar nós mesmos, nesse momento, é porque, menino, você alcance a consciência da graça alcançada de estar aqui naquela mesa, e que eu possa avaliar se os meus atos e as minhas atitudes não têm me feito uma traidora como Judas. Eu espero que nessa manhã a gente saia daqui animados a prosseguir, como Oséias nos ensinou. Prossigamos em conhecer o Senhor. Quer complementar alguma coisa, filho? Deixa eu concluir aqui. Porque nessa trajetória ela tem alfa e ômega. Ela tem o começo, é nele, e tem o fim, é nele. Meus irmãos, aquilo que começa em Deus não tem jeito, vai terminar em Deus. Ainda que a gente derrape, posso dizer que esse menino derrapou muito, mas posso dizer que eu sempre encontrava nele um coração consciente do que era bom e o que era mal. Porque certo ou errado é questão de circunstância, mas aquilo que era bom, eu encontrava, eu puxava a língua dele. E ele sempre falava a respeito da consciência que ele tinha do que era bom e do que não era bom.
Porque a gente ou crê que o Senhor nos prometeu que ensine a criança no caminho que ela deve andar, e quando forem velhos não se desviarão. E muitas vezes eu vi meu filho no esforço, como eu vejo o meu esforço, como eu vejo o esforço de vocês, de retomar, de reconhecer, de examinar as ações dele, como eu examino as minhas, para que eu volte para o lugar. Qual é o lugar? Reino de Deus. E Deus não se envergonhou de traduzir o reino de Deus como um pai que tinha 2 filhos. Como ele não se envergonhou de me chamar de sua filha. Como não se envergonhou de chamar você de filho. E eu penso que a generosidade do nosso pai foi tamanha quando ele comparou o reino dele com filhos. Um ficou, mas não reconhecia a paternidade. Ficou naquele lugar de que eu paguei um preço, eu estou esforçando, eu estou fazendo, eu estou trabalhando. Como eu percebo que a grande maioria, como eu percebo que a mente do presente século tem nos escravizado. Faça que você se torne. Faça que você se torne. Mas Deus também diz que o reino dele é como um pai que teve um outro filho. E esse outro filho foi honesto com a sua condição. E sabe o que eu penso? Está faltando honestidade com a nossa fé. Aquele filho não se envergonhou de ter desejado herdar a sua herança, antecipar aquele favor com o pai vivo. Eu imagino, não consigo nem imaginar, um filho chegando para um pai com vigor, dizendo assim: antecipa aí minha herança, que eu quero sair de casa. Antecipa aí. A dor que foi no coração daquele pai. Mas sabe o que aquele pai fez? Continuou confiando na sua paternidade. Continuou confiando de que as palavras que ele repartiu com aquele filho ia prevalecer. Isso é tão verdade que ele não só entregou, como ele deixou ir. Muitas vezes, quantas vezes, eu ainda continuo desejando pegar meus filhos e colocar dentro da minha barriga, do meu ventre, seguro. A gente tem essa tentação como mãe, hein? Tem que ficar livre dela. Eu tenho conseguido, tá? Não tem, Paulo Neto? Mas aquele pai tinha uma convicção, e é isso que eu quero desejar para você e para mim. A confiança que as palavras de vida eterna prevalece. Aquele filho, quando estava lá, certamente teve um momento de examinar a condição dele. E avaliando, examinando o que ele estava vivendo, comendo, desejando comer pelotas de porcos. Voltou o Espírito sobre ele. Porque quando a gente para examinar a gente, a reconhecer o que está lá dentro da gente, o Espírito nos fortalece para que a gente possa resistir e confessar. E aquele filho, de maneira bendita, disse assim: ah, meu Deus, lá na casa do meu pai tem justiça. Até os empregados do meu pai, os servos do meu pai, comem com justiça, são tratados como justiça. Irmãos, é isso que eu quero te convidar nessa manhã. Que você tenha inteireza de fé. Seja legítimo com você mesmo. Seja honesto com a sua condição. E examine o seu coração. E se você perceber que tem algum caminho ali do mal que está te levando, posicione. Declare para o céu, para os céus, para o inferno: eu não pertenço a esse lugar. Eu estou passando por ele, mas eu não sou desse lugar. Volta agora para o lugar que o Senhor determinou. Volto para a casa do meu pai, porque lá eu tenho certeza
vai ter tudo que eu precisar. Tem justiça. Mas também Deus nos ensina que quando a gente retorna, Ele começa do zero. Se você perdeu o seu anel, Ele vai fazer um para te dar de presente. Se as suas túnicas de filhos foram rasgadas, Ele vai te esperar na porta. Gente, eu imagino essa cena sempre. Você imagina, a Bíblia descreve assim: vendo aquele pai distante, a poeira. Quantas vezes eu vi essa poeira distante e continuarei vendo sobre mim, sobre meu marido, retornando para o lugar que Deus nos posiciona. E ele na porta e o filho chegando. Imagino que ele não estava cheiroso nem bonito, chegando e já recebeu a notícia: meu filho amado, você voltou, papai fez um anel novo para você, uma túnica nova para você, entra e toma banho. Vamos começar daqui para frente. Não tem uma palavra mencionada nesse texto dizendo: ei, meu filho, hein? O que você aprontou? Gastou o dinheiro tudo? Não. Teve palavras de alegria. Você voltou. Então examine a você mesmo. Quem sabe o Espírito Santo não produza no seu coração nessa manhã, como já produziu no meu hoje de manhãzinha aqui no primeiro culto. Posicionar com relação a algumas coisas que eu estou distraída. Outra coisa que, quando eu medito nos textos e no contexto da Santa Ceia, eu sou tomada de uma esperança. Quem sabe você tem sido desesperançoso porque você não tem refletido. Gente, alguém me arruma um pedacinho de lenço, alguma coisa, papel higiênico? Tá difícil aqui. Família, não tem porquê nós não sermos o povo da esperança. Não tem porquê. E sabe o que eu mais faço? Muitas vezes na minha semana, escutar irmãos e irmãs derrotados, sem esperança. E uma frase só, uma palavra só, que eu menciono, a gente vê até o rostinho mudando. Irmãos, definitivamente, a boca de Deus hoje é a sua. Definitivamente, a boca de esperança que Deus quer usar é a sua. Na sua casa, nos seus negócios, em Goiânia. Quer te batizar com esse nome novo, boca de esperança. Boca de esperança. E eu sinto tal esperança, sabe por quê? Quando a gente lê o texto da palavra sobre a Santa Ceia, a gente vê ali a disposição de Cristo a ir até o fim. Ele não negociou nada. Sabe por que eu sinto esperança? Porque o Senhor Jesus me ensinou algo muito profundo, que é difícil repetir. O Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou um pão. A Bíblia não fala que ele tomou vários pedaços de pão, tomou um pão inteiro. Dando graça, obrigado, Senhor, porque o Senhor é o meu alimento, o Senhor me supre tudo. Tendo dado graça, ele fez isso. Foi repartindo, 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 repartindo e servindo. Irmãos, Deus está te chamando para você ser oferta de partilha e de servir. Entende isso? E eu não sei quantas vezes Jesus colocou um pedaço de pão na boca daqueles discípulos, porque o texto não diz. Mas pela convicção que eu tenho hoje, Jesus deve ter dado vários pedaços para Pedro.
como Ele tem dado vários pedaços para a minha vida. Servido. Porque eu tenho entendido que é na força desse pão partido que eu encontro força e esperança. É na força desse pão partido, não é nele inteiro. E quando o Senhor Jesus nos permite servir uns aos outros, certamente a minha provisão está no neto, a provisão do neto, da minha vida do neto está na minha vida, está na vida de vocês. Porque o Senhor disse, um ao outro ajudou. Eu não posso negar em servir. Eu não posso negar em não servir. Ou eu sou uma mulher cristã, ou eu sou uma mulher cristã. Eu não tenho outra opção. Porque a boa obra que Ele começou na minha vida e na sua vida, Ele vai completar. Ele não é homem para mentir. E sabe o que eu tenho feito com a experiência? Uma das coisas muito boas em envelhecer é rendição. Eu tenho rendido. Todos os dias eu me rendo ao Senhor. E faço a oração que Ele me ensinou. Cumpre em mim a tua vontade. Cumpre em mim a vontade. É como o Paulo Neto disse, só tem uma vontade no coração do nosso Pai. É que eu e você vivamos em família. Não é separado. O Senhor aniquilou a fenda que separava as nossas vidas. O apóstolo Paulo diz com muita inteireza de fé que ele veio para anunciar e se tornou escravo para anunciar, independente das circunstâncias, que em Cristo Jesus nos tornamos um só povo. Ele veio cumprir a lei. E a palavra de Deus diz que Ele, cumprindo a lei, Ele diz, eu vos passo a mostrar um novo e vivo caminho. Onde não há mais separação, onde não há mais julgo, mas nós somos povo de Deus, uma só família. De sorte, irmão, escuta isso aí. Quando você peca, eu peco. Quando você chora, eu choro. Quando você desiste, eu sinto a dor da desistência. Eu sinto a dor do pecado. Porque nós somos um só corpo. Por isso que a Bíblia nos exorta: alegrais com os que se alegram e chorai com os que choram. Então agora, repartindo, que esse texto nos lembra o sacrifício, que esse texto nos aponta para me voltar para dentro, e esse texto me dá esperança. Nós vamos ouvir o Paulo Neto ler o texto e nós vamos ser ministrados pela palavra da ceia. Amém, glória a Deus. Paulo, quando escreve a Coríntios, em 1 Coríntios, no capítulo 11, falando sobre essa pedagogia da ceia, ele diz assim: de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. A ceia não é um momento de matar a nossa fome. A ceia não é um momento... A pedagogia da ceia não é sobre comer. A pedagogia da ceia é sobre o repartir. E ele continua: porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezai a igreja do Senhor e envergonhais dos que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Ele exorta a igreja. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei isto, que é meu corpo, que é partido por vós, e fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. A ceia é o momento de lembrarmos desse banquete que foi servido pelo nosso Pai. O sacrifício de Jesus naquela cruz
foi o preço pago para que nós pudéssemos nos reconciliar com o nosso Pai, para que nós pudéssemos nos assentar de novo nessa mesa, para que nós pudéssemos fazer parte novamente desse banquete. E é importante a gente se lembrar de resgatarmos essa memória, porque Jesus nos convida a fazer isso em memória dele. Porque o que nós temos feito muitas vezes na nossa vida é achar que o que nos garante um lugar nessa mesa, o que nos faz ter acesso a esse pão, a esse cálice, são as nossas competências, são as nossas benfeitorias, é o direito que nós conquistamos de nos assentar nessa mesa. E Jesus começa pedindo para que a gente faça isso em memória dele, para que a gente nunca se esqueça que não há nada que a gente possa fazer que será maior do que o preço pago por ele naquela cruz. Não há nada que vai substituir o sacrifício de Jesus na cruz. Em algum momento nessa jornada, a nossa carne, a arrogância, a nossa vaidade faz com que a gente pense que existe algo em nós que possa ainda ser maior do que o sacrifício de Jesus na cruz. E muitas vezes a gente trata o momento da ceia exatamente assim. O momento onde aqueles que têm mérito podem e aqueles que não podem. E se a gente está aqui hoje, na casa do nosso Pai, desfrutando desse banquete, é porque ninguém aqui poderia. É graça derramada. É porque Jesus entregou a sua própria vida voluntariamente para pagar o preço que nós jamais poderíamos pagar. E ele continua dizendo assim: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Quando eu medito nessa palavra, eu lembro muito dessa parábola do filho pródigo. Porque esse convite para examinar o nosso coração, para que a gente não coma indignamente essa ceia, é justamente para garantir que a gente não vá pegar esse pão para matar a nossa fome, mas sim para reparti-lo. Comer indignamente essa ceia, tomar indignamente esse cálice, é justamente fazer isso, achando que você alcançou esse lugar por direito. Então hoje o meu convite é, antes da gente tomar essa ceia, é entender se a gente está chegando diante desse banquete com o coração do filho arrependido, quebrantado, que mesmo tendo feito tudo errado, foi recebido pelo Pai de novo em casa, com a túnica nova, com o banquete preparado. Ou se nós estamos chegando diante desse banquete com o coração duro, com o coração indignado, de achar que estamos sendo injustiçados, porque eu fiz por merecer esse momento e meu irmão não. Nós não podemos mais, meus irmãos, achar que a ceia é sobre o meu direito, as minhas conquistas, o meu mérito, porque isso é tomar indignamente, é comer indignamente o corpo de Cristo. E mais do que isso, tomando desse pão, comendo desse pão, tomando desse cálice, que nós possamos ser inspirados pelo mesmo Espírito a sermos o pão na vida do nosso irmão, o cálice na vida do nosso irmão. Porque não tem como mais. Depois que a gente toma desse sangue de Jesus, que a gente come, experimenta o corpo de Cristo, isso passa a fazer parte da nossa matéria, de quem nós somos. Então, nessa manhã, ao examinar seu coração, seja honesto. Primeira coisa, porque se a gente for honesto, a gente vai entender que, assim como todos aqui, não merecíamos. Não tem ninguém aqui com mais direito a esse banquete do que o outro.
Segundo, para que a gente entenda que aquilo que a gente recebeu também deve ser liberado na nossa vida. É momento de reconciliar com o nosso Pai. É momento de pedir perdão, mas também é momento de liberar perdão. Não coma dessa ceia sem liberar perdão pela vida do seu irmão, de quem te magoou, de quem te feriu, de quem te traiu, como Jesus fez. Examine seu coração. É uma manhã para você trocar de fardo. Você não precisa mais carregar o peso que você tem carregado. Jesus morreu para que esse fardo pesado que você insiste em carregar não fosse mais seu. Não despreze o sacrifício de Jesus naquela cruz. Receba aquilo que Ele entregou por você e para você. A palavra de Deus diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, aflitos, e tome o meu fardo que é leve. Me dá o seu que é pesado. É manhã de renovo, é manhã de reconciliação, de perdão. Esse é o momento de desfrutarmos do banquete que o nosso Pai preparou através do corpo e do sangue de Cristo. E nós vamos fazer isso em família, em comunhão, dando glórias e graças a Deus por sermos escolhidos para desfrutar desse momento. E que no nosso coração, nosso desejo verdadeiramente seja ver essa mesa cada vez maior, ver essa mesa cada vez mais cheia, ver o pão se multiplicar através das nossas vidas, porque é isso que o nosso Pai deseja, ver em nós a imagem e semelhança do Filho. Amém? Nós vamos ouvir a Rebeca cantando e nós vamos ministrar uns aos outros. Se você sentir essa liberdade, nós podemos então agora tomar e beber, e é na força desse pão que a gente encontra força para perseverar, e na alegria desse sangue que a gente encontra forma de resistir. Comamos e bebamos todos. Vou falar o que todos já conseguiam ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu clamar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Eu estava longe, você estava Projeta a letra para nós, irmão. eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. A palavra de Deus diz que depois que eles comeram, eles cantaram. Vamos cantar essa música juntos com a Rebeca? Mas não encontrei